Começando mais um Falha de Cobertura. Hoje tivemos Brasil e Costa Rica. O Brasil venceu por 2-0. E por mais que a lógica, o bom senso, a razão nos diga que não vai dar, o brasileiro segue acreditando na seleção. Não vão ser os fatos que vão destruir a nossa fé na nossa equipe. E como numa grande declaração do imposto de renda, o Brasil deixou tudo para o último minuto e venceu a Costa Rica, professor Serginho. O primeiro jogo tinha o peso da estreia, Daniel. Hoje era só para passar o peso do segundo jogo. E agora só falta passar o peso de todos os outros jogos, Daniel. Vocês vão ter que me engolir. O Brasil encaminha bem a classificação na primeira fase para poder ser eliminado nas eliminatórias e na fase eliminatória para o México ou para a Alemanha. Vamos ver aí. Um erro que cometemos também em 2014, o de não ser eliminado precocemente quando a gente teve a oportunidade. Ainda mais com essa tática agora, Daniel, que o Brasil está usando, que é a tática de fazer o gol na hora certa, Daniel. Que é a tática que foi usada hoje no jogo da Costa Rica. Que é você tentar fazer o gol nos minutos finais, de repente até nos acréscimos, para não dar tempo da equipe adversária empatar e até mesmo virar o jogo. Os gols do Brasil foram os dois nos acréscimos, um de Felipe Coutinho, outro de Neymar. E o melhor momento do atleta Neymar, sempre o centro das atenções aí, é o nosso craque da mídia do mundo inteiro, e no Falha de Cobertura não é diferente. Nós observamos, Serginho, em relação ao atleta Neymar, especialmente, que em comparação dessa seleção brasileira com a seleção de 2014, o chute forte para fora é coisa do passado. Com certeza. O Brasil superou isso. Inclusive está sendo copiado aí por todas as seleções. O Brasil, não é mais um diferencial. O Brasil hoje tem um chute colocado para fora, Serginho. Consciente. O Neymar teve um lance, um chute que ele recebeu, a bola cortou para dentro e colocou com muita consciência, muita categoria para fora. É muito mais difícil. Nem o atleta Hulk tinha noção Não, ele era o que menos tinha noção. Da importância tática dessa habilidade dele, Daniel. E no final da partida, o atleta Neymar desabou no chão, sem nenhum controle emocional, mostrando aí, dando uma pista de quem deve ser o próximo capitão do técnico Tite, seguindo aí a linha de raciocínio dele. Agora, você destacou muito bem a relação do Neymar. Parar de oscilar, Daniel, e tá acontecendo exatamente isso, Daniel. Ele parou de oscilar. Ele agora tá jogando mal todo jogo. Regularidade. Exatamente. E Neymar foi caçado novamente, Serginho. Caçado novamente, inclusive levou um arranhão fortíssimo na região do umbigo. O juiz chegou a dar o pênalti, mas depois consultou o VAR e voltou atrás. Cancelou o pênalti do Brasil. Mas ali dentro, agora que eles estão abrindo a comunicação entre ali o VAR e o árbitro, deu pra ouvir muito bem, Daniel. O árbitro de vídeo falando pra ele: camisa não tem sangue, Daniel. Que é uma expressão aí para quem conhece o esporte do pique-pega, quem joga um pique-pega profissional, sabe que esse argumento é muito utilizado, da camisa não ter sangue, e às vezes também você usa o argumento do cabelo não ter sangue. Pode prosseguir, Zé. Esse é o Datena procurando enchente. E uma pedrada tem sangue, Daniel. Uma pedrada tem sangue. Mas sobre o VAR, Serginho, o Brasil reclamou muito do VAR no primeiro jogo, porque não foi utilizado. Agora que ele foi utilizado, prejudicou o Brasil. Com certeza. Tá difícil agora a CBF arrumar uma coisa para reclamar. Na comemoração, que me chamou mais a atenção, de forma positiva, foi o goleiro reserva Ederson derrubando intencionalmente o nosso técnico Tite. Aquela rasteira ali, aquele empurrão foi intencional. E isso, apesar de ter sido criticado ou até ridicularizado em redes sociais, eu achei positivo, Serginho, porque o jogador reserva está sempre ligado na oportunidade de derrubar o treinador. Isso está certo. Ele tem que estar ligado nisso. Né? Exatamente, porque o jogador reserva que comemora gol do companheiro que disputa a posição com ele, jogador reserva feliz, goleiro reserva comemorando gol, goleiro reserva tem que estar rancoroso. Tem que estar triste, tem que estar aguardando uma oportunidade de contundir alguém. Que atualmente a função do atleta Cássio simplesmente se sair uma porradaria, ele vai ser o atleta que vai vir dar uma voadora no adversário. Que a função do terceiro goleiro, todo mundo sabe, é dar uma voadora no primeiro cara do outro time quando uma porradaria estancar. Só que na Copa do Mundo eles não deixam. Serginho, a FIFA é retrógrada. A FIFA não vai permitir uma porradaria generalizada nunca. Ela quer um esporte só, né? Serginho, o seu destaque.
Vou fazer um destaque aqui, Daniel, em relação ao time da Costa Rica, Daniel, que a partir dos 30 minutos do segundo tempo começou a fazer e a usar a tática do desmaio, Daniel, para segurar esse empate. Que é uma tática que, por isso do meu destaque, você usa muitas vezes, você não usa no futebol. Você usa essa tática às vezes numa boate, que você entrou sem pagar, e aí às vezes para sair, o cara te pega, você desmaia. Que aí vai ser então muito a mais fila difícil. está muito grande para pagar a conta, você finge um desmaio para você ser colocado na frente da fila, ou até ser levado embora de ambulância sem ter que enfrentar fila nenhuma e nem pagar a conta. Exatamente. E às vezes até na ambulância mesmo também, para não ter que pagar a ambulância, você desmaia na ambulância. E às vezes vai desmaiando até em casa para você conseguir chegar em casa em segurança. Não tem que pagar a ambulância. Estão te cobrando a ambulância, Serginho? Foi você que me cobrou a ambulância passada. Ah, não. Assim, aí é outra coisa, aí é outra coisa. O meu destaque, Serginho, vai para o departamento médico da seleção brasileira, intimamente ligado à entrada do lateral Fagner. Surpreendente a entrada do lateral Fagner nesse jogo, porque após um exame, Serginho, os médicos da seleção brasileira constataram que o lateral Danilo é ruim e não poderá mais jogar essa Copa do Mundo. Exatamente. Parabéns aí para o departamento médico da nossa seleção brasileira agindo a tempo. Eu fico tranquilo, Daniel, porque o Danilo foi diagnosticado com uma lesão, e é essa lesão talvez que tenha feito dele um atleta ruim, Daniel. Por isso que eu acho que deve ser uma lesão que está desde o início da carreira dele e só foi descoberta agora com esse departamento médico completíssimo montado para atender o atleta Renato Augusto. Isso serve para calar os críticos que disseram que o Brasil não tinha peça de reposição à altura pro lateral, o Daniel Alves, Serginho, lateral direita. E quando o Daniel Alves se contundiu, o Tite foi lá e chamou outro atleta igualmente contundido. Mas enfim, o Brasil tá com a classificação encaminhada. Só me preocupa um pouco, Serginho, vendo aí as comemorações Brasil afora, muito Olodum, muito banda molejo, mas só me preocupou pessoas inteiramente pintadas de verde e amarelo num jogo às 9 da manhã, Serginho. Que horas que essas pessoas estão acordando para se pintar, Serginho? Ou às vezes até estão dormindo pintadas. Agora, tô preocupado com a seleção, Daniel. E aí, nesse sentido, eu queria mudar um pouco aqui de opinião e fazer uma promessa aqui ao vivo, Daniel. Pode falar, Serginho. Que se o Brasil classificar em primeiro do grupo, Daniel, eu vou pintar meu rosto de verde e amarelo, Daniel. Pra quê? Você vai pegar uma doença, Serginho. Super reportagem! Trouxe sua super reportagem, Serginho? Hoje eu trouxe uma reportagem, em cima de uma reportagem que saiu no site do Globo Esporte, que saiu um pouco antes da Copa e que ninguém comentou, Daniel. Que é uma reportagem que entrevistava o guru. E uma reportagem que cada vez mais faz sentido, agora que a gente vê no desempenho da seleção brasileira. Exatamente. Desse atleta especificamente. Uma reportagem que entrevistava o guru do atleta William, Daniel. O mesmo guru, inclusive, que é do DJ Alok. Ele também é do atleta William. E esse guru, ele afirmou o seguinte: o William tem dificuldade de saber quem ele é. Qual é a sua opinião em relação às consequências dessa confusão mental do atleta William dentro da seleção brasileira? Havia, Daniel, uma suspeita dentro da seleção. Isso aí são informações dentro da seleção. Que você não Que a gente tem acesso. Exatamente. Você não ouve em qualquer lugar, você tem que estar dentro da seleção para você ouvir. Ou você tem que, às vezes, oferecer algum serviço para alguém que trabalha com a seleção para essa pessoa te fornecer uma informação. Às vezes é um serviço de um furto, alguma coisa do tipo, e aí você tem informação. O problema é o seguinte, Daniel. Havia uma suspeita na seleção de que o William jogava dormindo, Daniel. Então o Tite, para esse jogo da Costa Rica, ele armou um esquema que é o seguinte: o Brasil fica jogando com Neymar, Coutinho e o atleta Marcelo na esquerda, e de repente vira a bola pro William do nada, Daniel, sem explicar. E o William de repente tem que acordar e pegar a bola, Daniel. E várias vezes ele foi pego dormindo. E deu certo, Serginho, porque dessa forma, com esse estilo de jogo, o Tite finalmente percebeu que o William estava em campo esse tempo todo, Serginho. Desde antes da Copa do Mundo, e acabou substituindo ele no intervalo, substituiu pelo Douglas Costa. Porque o William fica lá quietinho, completamente inútil, completamente burocrático, e o Tite não vê que ele está em campo. Aí não pode substituir ele. Com certeza. Eu já fiz curso de expressão. Pro jornalista leigo, Para a Serginho, gente fazer a faculdade, pegar o diploma da escultura em sabonete, que eu sou diplomado, para quem não sabe disso, você tem que fazer o curso de expressão facial das pessoas, para captar, às vezes, o sofrimento. Por exemplo, o atleta Mugni. Você tem que captar o sofrimento dele. a frustração. Exatamente, atrás de um sorriso,
Porque é fácil você ver uma pessoa chorando, eu quero ver você descobrir a tristeza atrás de um sorriso. Rindo de tristeza. O Douglas Costa, a princípio, tinha entrado com a função de se lesionar ali pela direita do ataque do Brasil. E, principalmente, Serginho, manter o atleta William fora do campo. Exatamente. E cumpriu bem essa função. E outra substituição que deu muito certo do atleta Tite foi essa do técnico Tite, foi essa substituição do atleta Paulinho, Daniel. Que nesse jogo, o Tite viu que o Paulinho estava muito mal na destruição das jogadas. E o que ele fez? Ele pegou o Firmino e botou na posição do Paulinho, Daniel, jogando na cabeça de área, porque ele sabe que o Firmino é o mais eficiente em destruir jogada, Daniel. E quando foi à frente, destruiu também todas as jogadas que participou. Exatamente. Tanto que ele quis, na hora do gol, dar uma cabeçada pro gol, a bola foi para trás, parou no atleta Gabriel Jesus, que tem como principal característica o péssimo domínio. A perda da bola, a perda o futebol moderno, você faz tudo muito rápido. E o Gabriel Jesus, ele perde a bola com uma velocidade, Serginho, que a gente tem que enaltecer aqui. E aí ele perdeu a bola rapidamente, a defesa da Costa Rica não teve como reagir. E você vê que o time tá tão entrosado que quando a bola foi pro Gabriel Jesus, o time já sabia que ele ia perder, já sabia. Isso é treino, Serginho. Isso não é acaso. Argentina 0, Croácia 3. O principal jogo, Serginho, dos últimos dias, realmente, Sampaoli, genial, escalou e armou a equipe de uma maneira que nunca tinha feito nos treinamentos, surpreendendo não apenas o técnico adversário, como também o próprio time. Nem a própria Argentina entendeu a forma que ela estava jogando, de tão moderno que é esse sistema do Sampaoli, Serginho. E aí, 3-0 para a Croácia. Maravilha. O primeiro gol também foi um gol maravilhoso. Uma pintura. Que assistência. Exatamente. Foi uma falha terrível do goleiro argentino, Caballo, que ele é adepto da falha moleque, Daniel, da falha arte. E o rapaz da Croácia, quando ele viu a levantada de bola que o goleiro deu pra ele não teve dúvida, ele meteu um voleio e fez um golaço, Daniel, a altura da falha do goleiro. Um misto de beleza com bizarrice. Às vezes o que parece bizarro, na verdade, é belo. E esse gol da Argentina, a princípio, parecia uma coisa bizarra, uma coisa grotesca, na verdade é de uma beleza ímpar. Com certeza. Talvez a melhor coisa para a Argentina, Serginho, eu sei que o torcedor da Argentina está muito triste nesse momento, está preocupado, está pior ainda, o pior sentimento está esperançoso. É o pior sentimento. É o pior sentimento. Eu tenho esse sentimento em relação à minha casa, Daniel, e esse sentimento me destrói. Ele só prejudica qualquer ser humano. A esperança é o sentimento mais nocivo que tem para qualquer ser humano, Serginho. Porque mantém você sofrendo, querendo uma coisa que não vai conseguir. E a Argentina, a melhor coisa para a Argentina seria ser eliminado o quanto antes, Serginho. Para evitar um vexame maior. Exatamente. Era o que a gente devia ter feito em 2014, quando teve chance. A Argentina não aprendeu isso. Você sinalizou isso muito bem naquele jogo contra a Colômbia, Daniel. Era o momento de perder. Ou então, às vezes, até podia ter perdido no jogo contra o Chile, o jogo anterior, Daniel. A Argentina deveria ter sido eliminada no intervalo daquele jogo contra a Croácia. Antes do jogo já devia ter ido embora ali. Eu não sei se realmente a regra permite esse tipo de ousadia, mas deveria ter saído embora. Teve um jogo uma vez aí do São Paulo com um time lá de fora que a porrada comeu e o outro time nem voltou para campo. Eu vi muitos jornalistas por aí dizendo que esse é o capítulo mais horrível da história da Argentina. Isso não é verdade. Não é verdade. A gente tem que ser justo com a Argentina, a gente tem que respeitar a Argentina. Isso é muito pouco diante do que a Argentina já fez em sua história. Em 2010 foram eliminados com uma goleada de 4-0 para a Alemanha. Em 2002 ficaram na primeira fase. Nas eliminatórias para 94 foram goleados em casa por 5-0 da Colômbia. Fora o baile. E fora as Copas que eles nem foram, nem classificaram. Então a Argentina tem isso. E 78 que a gente nem fala. Então a Argentina tem histórias muito mais horrendas no seu futebol para trás e projetando para o futuro, eu tenho certeza que momentos muito piores vão vir ainda. Então, vamos com calma aí, não vamos crucificar a Argentina. Exatamente. A Nigéria achou que tinha vindo na Copa para passear, acabou vencendo esse jogo sem querer, não tinha nem ensaiado coreografia alegre pro gol. Eles nem comemoraram de uma maneira alegre. Né? Tiveram que improvisar, uma coreografia qualquer, uma alegria, improvisar a alegria. Mas agora já estão preparando. E a alegria tem que ser ensaiada. Exatamente. Ninguém é alegre naturalmente. Mas eles têm tempo aí até o próximo jogo para ensaiar uma bela comemoração aí quando eles golearem a Argentina, Daniel. Tem outra coisa que eu quero chamar a atenção aí para essa relação Islândia aí, Daniel. Muito se falou aí em família Scolari, em família Tite, em família Péricles Chamusca, mas isso é mentira, Daniel. O único time que você pode chamar realmente de família é esse time da Islândia, que realmente eles são familiares, é tudo primo lá.
Inclusive o técnico é o tio garotão deles todos que fica lá contando piada de fim de ano. Provavelmente casado com a irmã de alguém. Até porque lá na Islândia... E essa irmã é talvez mãe da mesma pessoa que ela é irmã. Porque lá é assim, eles vão casando e se reproduzindo entre si. Exatamente. E lá na Islândia também... Por isso que eles têm pouco cabelo. Eles têm aquela coisa de não ter dia, não ter noite, entendeu? Então é fim de ano toda hora. E eles têm a música deles. Que eu fiquei muito maravilhado, deslumbrado com essa música da Islândia, porque temos a música aí da seleção brasileira que é um desastre. Um desastre. 94 Romário, com a acentuação completamente equivocada. Essa música foi feita pelo empresariado brasileiro. 2002 Fenômeno. Que isso? Parece que é um francês tentando falar português. Exatamente. Uma música morta, você canta o olê, triste, a música triste. E a música e você tem que decorar ainda uma letra longuíssima. A música da Islândia é muito mais simples, muito mais popular, que é U. Eles fazem assim, falam U. Qualquer pessoa pode fazer, até um cachorro pode fazer. Exatamente. E lá na Islândia você se movimenta com o cachorro também, sabia? Quadro Pincelada. Serginho, acompanhou os outros jogos? Acompanhei. Dinamarca empatou em 1-1 com a Austrália. Exatamente, né? Craque Daniel, em relação à Dinamarca e à Austrália, eu assisti esse jogo e eu tive uma ideia de mandar mais uma sugestão para a FIFA, que vai estar nessa minha carta de sugestões para a FIFA. Quando que você pretende finalizar essa carta? Eu estou ainda no começo da carta, né? Assim que eu escrever FIFA, eu vou escrever sobre as outras coisas. E a minha sugestão é a seguinte: para esses jogos de primeira fase de Copa do Mundo, né, que não vale nada, que é tipo isso aí, uma Austrália e Dinamarca, era melhor já ter pênalti e eliminação, Daniel. Porque você vê, você passa 90 minutos para eles empatar, Daniel. Já poderia ter pelo menos uma disputa de pênalti e eliminar. E eu digo mais, um jogo igual a esse, Austrália e Dinamarca, por mim, já começava no pênalti direto, Daniel. Não precisava nem ter o jogo. E não precisava nem viajar. Cada atleta, os atletas de cada país, gravavam seus pênaltis em suas respectivas casas, gravava o cobrador lá na Dinamarca e gravava o goleiro na Austrália. E aí depois comparava como se fosse uma batalha naval. E descobria o que era gol e o que não era gol. Já evitava ficar gastando combustível para viajar. O único problema é que a Austrália, por ser um país onde tudo acontece antes, já saberia antecipadamente onde o goleiro adversário ia pular, como se fosse um muralha. Já saberia onde ele vai e já bateria no canto certo. Talvez a Austrália levasse vantagem nesse tipo de disputa. Mas fora isso, é uma boa sugestão. Dá certo. França 1, Peru 0. O Peru está eliminado. Logo o Peru, que se esforçou tanto para sair na primeira fase, acabou antecipando e já saiu já no segundo jogo, voltando ao seu estado natural, que é voltar para casa, voltar para o Peru. Exatamente. Agora, Guerreiro, temos que destacar aí, o atleta Guerreiro que cumpriu a função tática dele como ninguém, né? Que é a função tática principal, que é não marcar gols, né? Um jogador muito disciplinado. Tanto que na primeira oportunidade que ele teve, ele já botou a bola em segurança na mão do goleiro. A Sérvia perdeu para a Suíça por 2-1 agora há pouco. Nós acabamos de acompanhar essa partida. O que me chamou a atenção nessa partida foi que os gols da Suíça foram comemorados com esse lindo gesto de ódio. Que é... Não, Sérgio, isso aqui é a pomba da paz. A pomba? É a pomba. A pomba é o que transmite todo tipo de doença da paz. Toxoplasmose da paz, através das fezes da paz, que ela joga por todo tipo de monumento pela cidade e jardins e até dentro de carrinho de bebê. Hoje, excepcionalmente, tivemos a nossa live às 5 da tarde, mas a partir da próxima live, que é domingo, voltaremos para o nosso horário às 7 da noite. Nosso horário normal. Live aqui, aberto ao público, na Arena Placar Wall, no Shopping JK, em São Paulo. Ponto final, no Falha de Cobertura de hoje. Obrigado você de casa, muito obrigado, Serginho, mais uma vez pela sua presença, seus comentários. Muito obrigado, fico feliz e boa tarde a todos.